diretor de um dos mais importantes centros de estudos sobre o Brasil no exterior, na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, está à frente do projeto Opening Archives, que já digitalizou milhares de documentos sobre o período da ditadura militar no Brasil. Ao mesmo tempo, ele tenta conseguir a liberação de outros milhares de papéis mantidos sob censura. Esse trabalho o tornou um observador privilegiado daquele período, o que o levou a escrever o livro Revolucionário e Gay, a extraordinária vida de Herbert Daniel, pioneiro na luta pela democracia, diversidade e inclusão. O historiador brasilianista e escritor James Green é o entrevistado de hoje do Roda Viva. Bem-vindos a mais este Roda Viva, o mais tradicional programa de debates da TV brasileira. Hoje o convidado é o historiador brasilianista James Green, autor do livro Revolucionário Gay, a extraordinária vida de Herbert Daniel, pioneiro na luta pela democracia, diversidade e inclusão. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Para conversar com James Green, convidamos Liste Vieira, professor aposentado de Sociologia da PUC do Rio de Janeiro, autor dos livros Os Argonautas da Cidadania e Cidadania e Globalização. Marlon Weichert, procurador federal dos Direitos do Cidadão. Márcia Lima, professora do Departamento de Sociologia da USP. Vera Paiva, professora titular da USP na área de Psicologia. E Roldão Arruda, jornalista e autor do livro Dias de Ira, sobre o assassinato de homossexuais. Somos acompanhados pelo nosso cartunista, o inovidável Paulo Caruso, com desenhos feitos em tempo real. James, muito obrigado por ter vindo. A primeira pergunta seria: por que um professor de história americano vem ao Brasil fazer uma biografia de Herbert Daniel? Eu morei aqui no Brasil de 76 a 81, participei nos movimentos contra a ditadura e fui um dos fundadores do movimento LGBT. Anos depois, quando eu voltei para a universidade fazer o doutorado, eu escrevi um livro sobre a história da homossexualidade masculina no Brasil do século XX e uma das personagens que estava parte dessa história era Herbert Daniel. Queria sempre fazer alguma coisa sobre ele e um dia alguém me falou: você tem que falar com a mãe dele, ela mora em Belo Horizonte. E liguei para a mãe dele e ela me recebeu na casa dela e ela contou histórias sobre a vida dele como criança, como adolescente. Então percebi que tinha uma história maravilhosa a ser contada, então resolvi fazer essa história. E o Herbert Daniel foi uma pessoa importante, destacada na questão que você estava estudando, na luta dos homossexuais? Ele foi muito importante em um momento da vida dele, quando ele volta do exílio para integrar na campanha do Liste Vieira, que está aqui conosco presente hoje. E depois, em 86, ele foi candidato a deputado estadual do Rio de Janeiro, onde ele levantou uma campanha original sobre a questão da homossexualidade e a ligação entre a opressão do homossexual, a lésbicas, as pessoas trans, com outras questões socioeconômicas. Então, nesse sentido, foi uma pessoa muito antes do seu tempo, capaz de pensar claramente como ligar as várias lutas sociais, econômicas, e políticas e culturais no Brasil. E quando ele descobriu que ele era soropositivo, em 89, ele foi um pioneiro em criar novos discursos sobre AIDS. Ele teve um passado mais interessante, que é o passado dele de ser parte da resistência à ditadura militar, junto com Dilma Rousseff em Belo Horizonte, e participou nos sequestros de 2 embaixadores para a libertação de 110 presos políticos. Então foi uma pessoa extraordinária no sentido que ele acompanhava várias partes da complexa história do Brasil no final do século XX. Uhum. Vamos começar a nossa rodada com os entrevistadores, com a Márcia, por favor. Jimmy, eu adorei ler seu livro, acho que tem muitas questões, assim, a maneira como você constrói a biografia, como você traça o paralelo entre o que acontecia no exílio e o que acontecia no Brasil. Tem 2 questões que eu gostaria de te ouvir mais e ver como é que você construiu isso no texto, né, que é a questão
que quando você relata da descoberta da homossexualidade, dessa passagem na vida dele, e você fala de uma dupla clandestinidade, né? De como é que ele lidou, como é que ele construiu essa questão da clandestinidade pessoal e na própria militância, né? Ele entrou na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais em 1965, né? E ele descobriu o mundo do movimento estudantil, as organizações clandestinas tentando organizar resistência ao golpe de 64. Então, ele queria entrar nesse mundo semiclandestino e faz parte dessa resistência. Essa foi uma coisa muito importante. E no momento, em 67, 68, ele descobriu o mundo clandestino dos homossexuais da cidade do Belo Horizonte. Ele frequentava lugares na cidade onde ele podia conhecer outras pessoas e realizar alguns desejos sexuais românticos que ele sentia. Mas ele percebia nesse momento que a esquerda brasileira não aceitava a sua homossexualidade. Não é que houve uma proibição explícita, mas ele intuía que não era possível de ser homossexual e optar para essa resistência revolucionária contra a ditadura. Então, ao final das contas, ele optou para reprimir a sua sexualidade entre 68 e 72 para poder integrar uma organização e levar adiante as tarefas dessas organizações. Então, ele vivia uma contradição profunda, onde ele escondeu a sua homossexualidade quando ele estava se escondendo da repressão da ditadura militar. Então, nesse sentido, foi uma dupla clandestinidade, uma dupla exílio interno. E depois, quando ele vai para o exterior, ele vai ver outro exílio. Vamos para o Ulisses fazer a rodada aqui. Bom, antes de mais nada, parabéns pelo livro. Eu achei que você fez uma pesquisa muito rigorosa. Isso me impressionou bastante. Eu queria levantar como uma primeira questão o fato de que hoje, o que se chama questão de identidade, questão de gênero, relação homem-mulher, branco e negro, questão racial, discriminação do gay, essas questões hoje são consideradas questões políticas, pelo menos para as pessoas mais civilizadas. No início dos anos 80 não era assim. Tanto os partidos de direita quanto os de esquerda consideravam isso questões privadas. Se o marido batia da mulher, ninguém mete a colher. Os delegados nem aceitavam um eventual queixo que, por acaso, uma mulher tivesse coragem de fazer numa delegacia. Então, na época, inclusive, não havia esse termo, questão de identidade, chama-se minorias, era o termo que se usava. O Herbert Daniel, ele deu uma contribuição para politizar essas questões e mostrar que o poder não se resume ao aparelho de Estado, está presente nas relações sociais. Eu gostaria que você avaliasse a contribuição que ele deu naquele momento, no início dos anos 80, até chegar hoje, onde essas questões já são tratadas como questões dignas de figurar na esfera pública. Quando ele estava no movimento da luta armada contra a ditadura militar, ele realmente adotava certas ideias marxistas tradicionais. E no exílio, em Portugal, em 74 e 75, e depois em Paris, entre 76 e 81, ele começou a refletir sobre esse passado e elaborar novas ideias. E ele cobrou um debate entre os exilados brasileiros em Paris sobre essa questão. Inclusive, houve um famoso debate na Casa do Brasil, onde ele e outras pessoas debateram a questão da homossexualidade e a sua importância. Quando ele volta para o Brasil, no final de 81, em outubro, ele encontra um país transformado, porque houve, durante o processo da abertura, novos movimentos sociais que surgiram, o movimento negro. As feministas que já existiam ao longo do tempo da ditadura têm mais espaço aberto durante esse processo de abertura. E o movimento LGBT, o movimento Somos de São Paulo, o grupo Somos de Afirmação Homossexual de São Paulo, o jornal Lampião, no Rio de Janeiro. Então, são novas ideias sendo debatidas no espaço público e ele vai inserir nesse processo e levar suas contribuições muito importantes, inclusive que na campanha de 82, tanto que levantaram a questão de ecologia e a questão homossexual, que as pessoas começaram a chamar a campanha do viado verde, né? Porque combinava a questão dos direitos LGBT com a questão ecológica. E em vez de ficar ofendido com isso, essa maneira de desqualificar a campanha,
adotaram a campanha, essa questão como uma brincadeira que, não, tudo bem, estamos a favor da ecologia, estamos a favor dos direitos LGBT, então não tem problema de ser chamado viado. Vamos transformar essa coisa pejorativa em uma coisa positiva. Nesse sentido, ele fazia parte de um grupo de pessoas que estava tentando repensar democracia, repensar o que é de ser da esquerda e repensar as possibilidades de ter uma participação de todos os setores sociais nos debates nacionais e na inclusão social. Então, isso foi muito importante. Não foi a única pessoa, mas eu acho que foi a pessoa mais criativa de pensar, ligar esses setores sociais. Vera. Então, Jimmy, como você é conhecido na Brown University, né, e eu tive a chance de reencontrar o Jimmy o ano passado, quando eu estava dando aula lá, né? E queria ressaltar que, além da pesquisa delicada e extensa que ele fez, o texto dele é uma aula de história, delicadíssima aula de história do Brasil, com base na carreira de uma pessoa. Eu acho que os mais jovens, eu recomendo, deveriam ler o livro, né, para entender a dimensão dramática e íntima de uma carreira pessoal ao longo dos anos de ditadura, do exílio, a volta da ditadura e a construção da democracia, um pouco na linha que o List, que me antecedeu, colocou. É fascinante e eu recomendo, né? E eu acho que o que eu li aqui, me marca a sua presença como professor de história na Brown. Uma das poucas pessoas que eu já vi dar aula de história do Brasil contemporâneo e galvanizar americanos, brasileiros, latino-americanos nesta direção, né? E a minha pergunta para você, e ocupando o lugar do Thomas Skidmore, que é um historiador que todo mundo sabe, brasilianista, importantíssimo para produzir várias partes do debate sobre história no Brasil. A minha pergunta para você, eu tenho outras depois, na área que é mais específica da minha intervenção, que é AIDS e toda a contribuição do Daniel nessa direção, mas é o meu chapéu, Memória e Verdade, meu chapéu de alguém que lutou contra a ditadura, né? É como você vê esse tipo de trabalho, de recolher vidas, histórias de vida, em face do outro trabalho maravilhoso que você faz lá, que é a produção dos arquivos da ditadura militar, que é o maior arquivo sobre a ditadura militar fora do Brasil, e que é um espaço de estudo e debate enorme, que atrai gente de todo lugar, né? E que eu sei que vocês ganharam o Brazilian Initiative, e o seu trabalho nessa direção ganhou o prêmio de melhor centro de estudos sobre o Brasil nos Estados Unidos no ano passado. Eu estava lá quando isso aconteceu, foi manchete, né? Mais do que outros lugares que as pessoas costumam valorizar como fonte de estudo sobre o Brasil. Então, a minha pergunta é, como uma história como essa, viva e rica, cabe nesses arquivos? A gente deveria, além da papelada acumulada, que é impressionantemente, acho que está online, todo mundo deveria buscar e entender o que era, né? Como você acha que caberia histórias de vida desse tipo? Na ciência da pergunta, a minha relação com o Brasil. E a questão de qual é a relação de um acadêmico norte-americano que estuda o Brasil, qual é o nosso papel. E uma coisa que ensino aos meus alunos, que nós temos que ter um relacionamento não vertical, neocolonial, mas de respeito e de criar laços e respeito aos nossos colegas acadêmicos e o cidadão brasileiro comum. Nesse sentido, sempre penso qual é a produção que eu posso fazer como acadêmico, resolvendo ou trabalhando sobre um assunto que não está sendo tratado por vários motivos nesse momento no Brasil. Então, meu primeiro livro sobre a história da homossexualidade, não existia uma história social sobre a homossexualidade, eu fiz. Meu segundo livro sobre a oposição à ditadura militar brasileira nos Estados Unidos, respondia aos brasileiros que achavam que não houve resistência nos Estados Unidos. E esse livro é basicamente para criar referências para pessoas LGBTs e seus aliados, de pessoas que sabiam ou tentaram ligar as reivindicações das esquerdas no Brasil com as reivindicações LGBT e outros movimentos sociais, feminismo, movimento negro e outras questões. Então, para mim era importante revelar essa personalidade, essa pessoa, e como ele conseguiu fazer isso, como um exemplo, um modelo, uma alternativa para as pessoas que estão enfrentando
situações muito difíceis hoje em dia e querem encontrar caminhos e soluções. Então, essa é a minha intenção de fazer o livro, a intenção do trabalho que eu faço na minha universidade de disponibilizar arquivos da ditadura militar no internet para qualquer pesquisador brasileiro que queira acessar os arquivos do governo americano sobre o Brasil durante a ditadura. É para criar esses laços igualitários entre os americanos e os brasileiros. Marlon. James, como a Vera disse, é um prazer a leitura do seu livro. É mais um capítulo de um professor que acho que paulatinamente se firmou como uma grande referência para nós brasileiros no mundo exterior. Eu diria, sem querer deixá-lo mais vaidoso, o principal brasilianista em atuação, né, no mundo acadêmico, pelo menos no mundo acadêmico norte-americano. E você aborda aqui 3 temas difíceis nesse livro. Ele é uma compilação, ele concilia 3 questões difíceis, uma que é a luta contra a ditadura, sem nenhum medo de falar, inclusive de criticar algumas posições da esquerda, o que é uma coisa muito rara, ou seja, não é um livro tendencioso. Você trabalha o movimento gay e trabalha, talvez, de uma forma muito interessante, como Herbert Daniel se relacionou com a questão da AIDS no Brasil. E eu acho que o livro ele complementa muito o seu trabalho anterior sobre a ditadura brasileira, o Apesar de Vocês, né, que é também uma obra indispensável, eu acho que para todo brasileiro que quer entender um pouco mais o fenômeno da ditadura e essa repercussão internacional, né? E eu tenho uma série de perguntas, mas eu queria começar que você aprofundasse um pouco, contasse um pouco para o telespectador essa situação do Herbert Daniel ser uma figura que, de certo modo, confronta o modelo que se esperava de um guerrilheiro que tivesse se preparado, inclusive no Vale da Ribeira, para confrontar as Forças Armadas, né? Como é que você consegue, acho que, reproduzir um pouco para nós, ou contar numa linguagem mais assim relaxada, o que poderia passar na cabeça de uma pessoa que sabia que tinha que ter um perfil ou a se apresentar como se fosse o valente, o viril, né, e capaz, o grande guerrilheiro, e ao mesmo tempo ter que introjectar ou esconder ou reprimir essa sua característica, né, a sua orientação sexual. Eu trabalho no livro sobre um conceito que eu digo que chama masculinidade revolucionária, assim, uma construção do homem, uma pessoa viril, sem sentimentos, disposto a sacrificar sua vida, quase como Jesus Cristo, por uma causa. Mas ele tem que ser muito disposto a lutar, muito viril. E o homossexual, pelo imaginário brasileiro, em geral, é considerado uma pessoa feminino, frágil, inclusive não confiável. Então, não podemos ganhar homossexuais para a nossa organização, porque eles podem abrir informação, ser fracos, ser impossíveis de resistir à tortura, por exemplo. Então, Daniel, ele odiava fazer coisas físicas, ele não gostava de fazer esporte, ele não sabia tirar uma arma, inclusive ele entrou numa organização onde ele tinha que fazer isso, ele tem que fazer treinamento de guerrilheiro. E ele acredita tanto na transformação social do país que ele topa fazer coisas que eram inconcebíveis quando ele era jovem para realizar esse sonho de uma transformação radical do país, no seu momento. Ele reprime a sua sexualidade durante esse tempo, mas ele sempre procurava uma pessoa, uma confiante, uma pessoa com quem ele podia confessar essa angústia dele e sempre também criava relações especiais com certos militantes mais jovens, mais bonitos, com quem ele podia conviver e talvez desejar sem atualizar qualquer desejo que ele sentia. É uma coisa muito triste, mas a gente tem que tomar em consideração que a homofobia da esquerda, nesse momento, refletia a homofobia da sociedade brasileira, que era altamente pejorativa para qualquer pessoa que sentia desejos homoafetivos. Então, ele vivia esse momento, a esquerda também vivia parte desse momento, infelizmente, em outro momento da vida dele, ele conseguiu enfrentar essa discriminação e tentar transformar a esquerda e a sociedade brasileira. Rodolfo. Oi, Jimmy. Gostei do livro. No final, fiquei com uma dúvida, que assim, eu conhecia pouco o Herbert, embora tenha feito cobertura de AIDS durante um bom período. E, ao que eu terminei de ler, eu falei, que figura notável.
E comecei a me lembrar do seguinte: eu, como jornalista de política durante um bom tempo, cobri muito a questão da repressão no Brasil, li muitos livros, acompanhei os debates da Comissão da Verdade, e ele é uma figura ausente nesses lugares. Me surpreendeu, quando eu terminei de ler o seu livro, por que essa figura é tão ausente. Aí eu me lembrei que eu acabei de ler um livro da biografia do Leonardo da Vinci, de um americano também, e ele nota no meio da biografia que a maior parte dos biógrafos anteriores esconderam a homossexualidade do autor da Mona Lisa e da Última Ceia por achar que isso rebaixaria o autor. Eu me lembrei quando Oliver Stone foi filmar A Vida do Alexandre o Grande, e o roteiro incluía as relações homossexuais, teve protesto nos Estados Unidos porque eles achavam que isso rebaixaria a figura de um grande estrategista militar. Nós não temos no Brasil uma grande biografia do Mário de Andrade até hoje, Exatamente. porque se discute a homossexualidade dele, tem grupos dentro da universidade que querem esconder isso. E Pedro Nava, quando morreu, houve uma ação rápida de intelectuais e jornalistas para abafar que aquilo estava relacionado a um caso de um michê masculino. E eu comecei a associar isso. Minha pergunta é, você acha que ele ficou tão escondido na nossa história até hoje por ser homossexual? Os guerrilheiros achavam que não ficaria bem contar que tínhamos lá uma bicha no nosso meio, alguma coisa assim? Eu acho que é um pouco diferente a história. Primeiro, ele chega 2 anos depois da anistia, então já a onda das memórias de Gabeira, de Sique, já passou, já estava em outro momento. O livro dele, Passagem para o Próximo Sonho, que foi publicado pelo Codecri, que publicou todas as outras memórias, era um livro complicado, porque ele fez uma crítica muito profunda sobre a luta armada e depois ele conta a sua experiência como pessoa que trabalhava numa sauna gay em Paris. Então, eu imagino, e pela entrevista que eu fiz com as pessoas ou gostaram ou não gostaram da crítica que ele fez à luta armada e não entenderam nada sobre essa segunda parte do livro dele, que era sobre uma vida que era desconhecida para a maioria das pessoas heterossexuais, e achava talvez um pouco exagerado e audaz de revelar essa vida. O livro não conseguiu uma segunda impressão, escutou e desapareceu. Quando ele entra na luta sobre AIDS, ele morre em 92, é numa época em quando a maioria das pessoas estão doentes morrem, ou muitas pessoas doentes morrem. Então, acho que uma geração lembrava muito bem ele, as pessoas que estavam na luta contra a AIDS nos anos 80, 90, mas uma nova geração desconhecia ele. Então, ele ficou esquecido, né? Ele ficou uma pessoa na memória de algumas pessoas. Inclusive, eu achava muito estranho, eu entrevistei 2 pessoas que foram liberadas pelos sequestros, e eu perguntei, mas você não tem uma certa ligação com ele, um agradecimento que ele fez isso? Não, ele fez porque ele era o companheiro que tinha que fazer isso. Não era um carinho especial por ele, porque ele tem sacrificado a sua vida, potencialmente, para ajudar os outros a saírem. Eu acho que também existia veladamente é um cara que não combina com o imaginário que a esquerda queria projetar sobre esse período. E quem dominava a historiografia, no primeiro momento, eram pessoas da luta armada. Pessoas que tinham mais curiosidade sobre esse período da ditadura. Então, essas pessoas tomaram o primeiro plano e Daniel ficava meio marginalizado nessa história. Agora, James, a gente tem muita história para contar aqui. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com o historiador brasilianista James Green. Não saia daí, voltamos num instante. Estamos de volta com o historiador brasilianista James Green. James, estávamos falando aqui no bloco anterior sobre esse estereótipo do homossexual, de ser afeminado e, ao mesmo tempo, ter que fazer um trabalho duro ali, guerrilha urbana, pegar em armas e tal. E
difícil isso para o Herbert lidar com isso? Como é que ele lidou com isso exatamente? Ele tinha que fazer porque ele acreditava. Então ele treinou? Ele estava morrendo de medo quando ele fez o primeiro assalto duplo a um banco em Belo Horizonte em janeiro de 69, 69. E infelizmente para a organização deles, a organização acabou basicamente em Minas Gerais porque pessoas foram presos e falaram sobre outras pessoas. Então, a organização, que tinha mais ou menos 50 pessoas em Belo Horizonte, tinha que fugir para o Rio de Janeiro e Porto Alegre e recompor na clandestinidade nessas cidades. Eu acho que é uma questão de... Ele acreditava na ideia de uma transformação total da sociedade brasileira e ele achava que a única maneira de derrubar a ditadura era com as armas, usando o modelo cubano, o modelo chinês, depois... Não, ele não usou isso como modelo, mas como os sandinistas derrubaram o governo de Somoza nos anos 70. Então, para ele e outros, era o caminho possível para acabar com a ditadura. Jimmy, e é muito interessante porque você deve ter alguns pontos de identidade com o próprio personagem, com o próprio biografado. Eu queria que você contasse um pouco você no Brasil, também no movimento gay, você também no movimento de resistência à ditadura, tem uma história de que num 1º de maio, pela primeira vez, tentou, dentro da esquerda brasileira, posicionar o tema, né, do movimento gay. Como é que foi isso para você? Na verdade, eu já era ativista nos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã, quando era muito jovem, com 15, 16 anos. E eu conheci um brasileiro exilado, Marcos Arruda, que tinha sido preso e torturado em 70, e estava no exílio nos Estados Unidos. Em 73, quando eu o conheci, eu comecei a trabalhar com ele nas campanhas pelos direitos humanos nos Estados Unidos. Quis conhecer o Brasil, e quando cheguei no Brasil em 76, por acaso, conheci pessoas que estavam tentando organizar o movimento LGBT aqui, o movimento homossexual naquela época. Então, eu me integrei a um grupo que se tornou Somos, Grupo de Afirmação Homossexual, e dentro desse grupo eu mais ou menos encabeçava um setor que estava tentando fazer diálogos com os outros movimentos sociais que estavam surgindo nesse momento. O movimento negro, o movimento feminista e o movimento operário. Então, o jornal Lampião pregava alianças com outros sectores sociais e no imaginário da esquerda nós éramos os etc., os movimentos outros não trabalhadores, mas eu queria concretizar isso com outras pessoas, então participamos, por exemplo, no Dia do Zumbi, Dia da Consciência Negra, em 79, em São Paulo, com uma grande faixa dizendo contra a discriminação racial no Brasil, Somos, Grupo de Afirmação Homossexual, e em 80, durante a terceira greve geral de São Paulo, Lula foi preso, o ABC estava invadido, ocupado pelas militares, então conclamavam as pessoas a fazer uma participação no 1º de maio em São Bernardo. Então eu e mais 50 outros lésbicos e gays levamos uma grande faixa, que eu tenho a honra de dizer que eu pintei essa faixa de não sei quantos metros, contra a discriminação da trabalhador homossexual. Era a Comissão de Homossexuais pro 1º de maio, e as pessoas me perguntavam, mas por que Eu disse, não, porque não existia roubo naquela época, então a gente tinha que inventar uma maneira de indicar que tinha mulheres, trabalhadoras lésbicas e homens homossexuais, trabalhadores também. Então nós tentamos levar um debate ao movimento operário, questionando a homofobia e dizendo que tem trabalhadores homossexuais também, tem que ser considerado, estão sofrendo discriminação, opressão. Isso, na verdade, causou uma certa polêmica dentro do movimento e uma certa divisão entre os grupos, mas eu acho que eu estava no caminho certo. E eu identificava muito com o Daniel, porque ele estava tentando fazer a mesma coisa, quase paralelamente em outras partes do mundo, e depois no Brasil, quando já tinha saído em 82 para voltar para os Estados Unidos. Só para lembrar, que o pessoal talvez não conheça, o jornal Lampião da Esquina era editado pelo Aguinaldo Silva, atualmente mais conhecido como autor de novelas da TV Globo. Naquela época era o editor do jornal Lampião da Esquina, que foi um dos precursores, né, do movimento homossexual.
Ele foi um dos precursores de tentar levantar essa questão. Ele não acreditava no movimento, na verdade, e criticava o movimento no Rio e São Paulo. Ele achava que era mais importante o jornal e debater. Era mais jornalista do que militante. Mais jornalista e ele criticava o ativismo criticava ele também naquela época no Rio. Mas o Lampião definitivamente foi muito importante. Era coletivo com outras pessoas, intelectuais, artistas, escritores que participaram. E foi um jornal fundamental para iniciar o movimento LGBT no Brasil. E foi muito importante que esse movimento surgiu antes da AIDS, porque o movimento foi fundado há 40 anos. Aliás, eu estou colaborando com outras pessoas numa história sobre o movimento LGBT, um coletâneo de artigos sobre 40 anos de movimento. Mas como o movimento surge em 78 e a AIDS começa a ficar visível aqui no Brasil em 81, 82, houve uma preparação de 4, 5 anos de pessoas já conscientizadas, levantando as questões para enfrentar a grande discriminação que as pessoas sofreram quando o vírus começou a infectar pessoas aqui no Brasil. Ataques brutais contra as pessoas com o vírus. Então, o movimento foi muito importante como uma defesa contra esse primeiro ataque. A Márcia. Eu tenho uma questão, que tem uma passagem no livro que quando você está apresentando essa questão da discussão sobre a questão da homossexualidade dentro da esquerda, que a acusação que vinha do movimento, né, de esquerda na época era que a frase que você cita é travar lutas paralelas, né, como uma coisa... Nós temos uma questão de classe, essa é a questão que predomina, e voltando um pouco à questão que o Liz te colocou, ao longo dessa sua trajetória, né, acompanhando a história no Brasil, como brasilianista, completamente sensibilizado com essas questões, envolvidos, né, de uma certa forma, até na sua própria trajetória pessoal e política, como é que você vê o avanço dessas agendas, essas pautas identitárias na esquerda brasileira? Hoje? Hoje. Primeiro é importante entender, eu tive uma participação única, especial na história da minha família, no movimento pelos direitos civis, quando era muito jovem. Então, eu tinha uma consciência sobre feminismo e direitos civis para pessoas afrodescendentes americanos muito grande, profundo, desde muito jovem. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu achava que tudo muito atrasado nesse sentido. As pessoas estavam chegando tarde. E quando eu conheci o movimento feminista, o movimento negro, eu identificava imediatamente, abraçava esse movimento. Bom, eu acompanho 40 anos no Brasil, desde que eu cheguei, 42 anos. Eu vi mudanças brutais, totais. O fato que, hoje em dia, a pauta nas universidades estava ação afirmativa, não sei o que vai acontecer nos próximos anos. O fato que a USP, onde eu estudei em 79, 80, eu me lembro que tinha 2 pessoas negros nas ciências sociais. 2 pessoas, que eu lembro. E isso mudou muito nos últimos anos. Então, eu acho que esses movimentos, junto com a esquerda, conseguiu modificar ideias e transformar parcialmente o Brasil. Tem muito para ser feito, mas eu acho que houve uma mudança muito grande. E setores da esquerda começam a entender que não é luta de classe, depois luta dos outros, mas estão totalmente integrados. Que as pessoas são múltiplas identidades, são mulheres e negras e trabalhadoras, ou brancos de classe média homossexual, ou pessoa de origem indígena e pobre. E tem essas identidades que têm que ser integradas numa luta só para a igualdade social, racial, a inclusão e justiça. E eu não vejo uma separação. As pessoas criam essas separações nas suas cabeças, mas não acho que existe uma separação. E se estamos lutando por um mundo melhor, tem que unir todas essas lutas para esse objetivo nosso. Liz. O subtítulo do seu livro é muito feliz, Revolucionário e Gay. Eu queria que você comentasse 2 aspectos que são inseparáveis na personalidade do Herbert Daniel. Primeiro, o lado revolucionário. Ele escreveu um pequeno discurso no Dia do Soldado para homenagear o soldado brasileiro na pessoa do capitão Carlos Lamarca. E deu para eu ler. Bom, barra pesada na época, né? Mas eu tive que ler. Eu não gostava de ler, eu falava, mas daí o texto desse eu tive que ler. Bom, é claro que eu li silêncio total no plenário da Assembleia Legislativa, ninguém comentou nada, mudou a pauta, não se falou mais nisso. Eu li no livro que um assessor disse que não teve muita repercussão.
Bom, mas eu fui ameaçado semanas depois. Recebi telefonema e a secretária atendeu. E passei a figurar com muita honra num site de um grupo militar extremista, numa lista de inimigos do não sei de que eles deram lá. Então, esse lado, na época eu fiquei em dúvida. Qual era o aspecto predominante? Foi a amizade dele com o capitão Carlos Lamarca? Ambos tiveram no campo de treinamento do Vale da Ribeira. Ou foi porque ele quis homenagear o capitão Carlos Lamarca pelo papel que ele desempenhou na luta contra a ditadura militar no Brasil? O que você acha que predominou? Agora, para terminar, o lado gay da Daniel. Nos anos 80, a imprensa, pelo menos no Rio, chamava a AIDS de câncer gay. Bom, e o Daniel teve um papel, meu ver, importante, mostrando que poderia ser uma epidemia que atingia homens, mulheres, hétero, homossexual, população pobre. E nessa Associação Brasileira de AIDS, criada pelo Betinho, ele chegou, durante algum tempo, a desenvolver um trabalho que eu, não sei se você concordaria, queria que você comentasse, que eu considero que foi importante para a futura política de prevenção de AIDS que passou a ser adotada pelo poder público. Eu queria que você comentasse esses dois aspectos que, a meu ver, são inseparáveis da personalidade dele. Sobre a primeira questão sobre Lamarca, eu acho que ele valorizava ele como um amigo com quem ele tinha lutado, treinado na Vale de Ribeira, mas também respeitava ele como um líder, uma referência no movimento contra a ditadura, a resistência da ditadura. Eu não acredito que ele... Não sei se ele concordava com tudo que aconteceu com Lamarca e as suas ações, mas respeitava ele como uma pessoa que optou para resistir à ditadura militar. Então, acho que é uma homenagem nesse sentido. Eu não sabia que você foi ameaçado uma semana depois da leitura dessa declaração em homenagem. Por telefone apenas. Agora, sobre a questão de AIDS, ele foi fundamental de criar um discurso sobre AIDS que combatia essa noção de peste gay, de medo de pessoas que estão soropositivos, de criar uma noção de solidariedade entre as pessoas soropositivas, pessoas vivendo com AIDS, criando novas linguagens que foram adotadas internacionalmente. Inclusive, ele morre em 92, no mesmo ano em que o grande referência internacional, o médico Jonathan Mann, publicou um livro de 1000 páginas, chama Global AIDS, que era sobre a situação de AIDS no mundo inteiro. E ele dedica esse livro de 1000 páginas a Herbert Daniel, reconhecendo só o valor Herbert de só Herbert Daniel. Esse livro de 1000 páginas, como ele foi um livro hoje referência até hoje. Exatamente, fundamental na luta contra a AIDS. Não somente aqui no Brasil, mas mundialmente. Então, ele tinha razão. E tinha outras pessoas que achavam que tinha que assustar as pessoas que podiam ser infectadas pela AIDS. Então, era AIDS implica morte. Ele falou, não, tem que valorizar a vida de cada pessoa, sendo uma pessoa com AIDS ou sem AIDS. Então, ele valorizava as pessoas e utilizava o canal de solidariedade para ajudar, trabalhar com as pessoas que estavam soropositivas e vivendo com AIDS. E, nesse sentido, foi muito revolucionário na sua leitura sobre a melhor resposta à doença. James, o Roldão quer fazer uma pergunta. James, a Revolução Russa, em 17, no início, despertou muita simpatia dos homossexuais e ela foi aberta a essa questão parece que no Código Penal de 22, lá, alguns anos depois, eles suprimiram a questão como crime, foi liberado. Depois foi mudando, em 34, já quando a burocracia stalinista passou a controlar tudo, voltou a ser um crime e começaram as perseguições e as pessoas iam para campos de trabalho forçado e tal. Em Cuba teve um processo semelhante, você deve ter acompanhado, muitos gays americanos simpatizaram demais com a Revolução Cubana, foram alguns escritores para lá apoiar, e depois começa um processo contrário também. O que me surpreende é que o Herbert Daniel, eu acho que ele já devia saber dessas coisas na época, ele já devia ter informações sobre Cuba, já devia acompanhar essas coisas todas, mas ele se mantém fiel ali à questão de que
ser revolucionário e ser gay eram coisas incompatíveis, não podiam ser, então ele se sublima, ele renega, ele não leva adiante a homossexualidade. O que explica isso, assim, essa permanência dele, essa relutância tão enorme que ele precisa ir para a Europa, ele precisa mudar, para ele começar a rever esse ponto de vista? Eu acho que nós temos que entender ele e outras pessoas como ele no seu momento, no seu contexto, porque é difícil de longe entender essa realidade. Quando você é um estudante em 67 ou 68 e você acha que a única maneira de derrubar a ditadura militar não é mais passeatas, protestos legais, mas pegar armas e lutar contra a ditadura militar, você vai entrar numa lógica de clandestinidade, onde você não pode ter aquele contato com a sociedade civil daquela maneira que você podia como estudante, conversando, etc. e tal. Você acaba vivendo numa borbulha de outros companheiros da sua organização, onde tem duas tarefas, avançar a organização e sobreviver. E a partir de 69, 70, é sobreviver, não ser preso, e torturado e morto. Então, é nesse momento, é justamente quando esse debate começa a circular na Europa, a censura no Brasil. Eu não conheço nenhum artigo que foi escrito no Brasil, nesse momento, sobre essa perseguição dos homossexuais em Cuba. Pode ser que houve, mas eu acho que não. Eu acho que não existe. Existe muita censura, a questão da homossexualidade não foi tocada aqui no Brasil. Eu fiz um levantamento muito grande do Jornal do Brasil, antes da internet, antes dessa possibilidade de fazer uma busca de chaves. E são muitas questões, como Stonewall, outras que não foram cobertas aqui no primeiro momento. Censura da ditadura. Censura sobre a questão da homossexualidade. Grande americano para divulgar essa questão da Mas eu não acredito, eu não sei, pode ser que alguém vai revelar que estou equivocado, pode ser que esteja equivocado, mas tem outro elemento. É uma idealização da Revolução Cubana. Embora que as organizações deles não eram tão... Cuba era uma referência, mas não era o fundamental. O fundamental era tentar formar uma revolução aqui no Brasil com os caminhos brasileiros. Anos depois, quando ele começa a ser ativista de AIDS, ele vai criticar o governo cubano. Ele vai escrever uma carta aberta criticando a política de quarentena aos homossexuais, até apelando o fato que ele era um guerrilheiro no passado, e vai responder fortemente contra a política do governo cubano sobre a AIDS final dos anos 80. Então ele mudou, ele percebeu que ele estava idealizando uma coisa que não era para ser idealizado. No outro momento, eu acho que ele tinha menos informação e não queria saber essa realidade. E também ele reprimia a sua homossexualidade durante esse período. Então, para cobrar essa briga seria de revelar que ele era homossexual. Uhum. Mas reprimir a homossexualidade passava em qualquer espaço, não era só no espaço da esquerda, no espaço da direita. Isso é a muito sociedade brasileira, ela era opressiva, assim como a questão da mulher, quer dizer, parece que volta a ser mais, né? Como a questão da mulher também, ou seja, o espaço da mulher nos movimentos de esquerda era um espaço de pouco prestígio, né? Quando você compara com o espaço das lideranças femininas onde estavam, né? O que a esquerda permitia para a mulher. Não, inclusive, o discurso da ditadura, a partir de 64, era que comunismo e homossexualidade estavam unidos, querendo destruir a família e a sociedade brasileira. Foi uma coisa curiosa, na medida que a esquerda não aceitava a homossexualidade, a direita dizia que a esquerda era um bando de viados, e drogaditas, e perversos e tudo demais. Então, a sociedade brasileira era muito intolerante, não tinha um espaço. Uma outra pessoa que era caricatura de homossexualidade, ou pessoas durante o carnaval, era permitido, mas o resto do ano não era permitido. E, Jimmy, como é que você vê? Parece que a gente tem um retrocesso agora nessa sociedade brasileira. Você, como um historiador que consegue ver isso à distância, a bancada aqui toda vive, né, nesse ambiente, como é que você consegue interpretar o que está acontecendo? Posso completar, aqui no Brasil, é mundial, é um retrocesso enorme das igrejas evangélicas conservadoras, pentecostais, que têm uma noção de homossexualidade como perversão e tudo isso, não é horrível. E eles estão fazendo uma aliança com os partidos da direita para implementar essa visão do mundo.
eu acho que esse setor da sociedade está crescendo e está tendo cada vez mais voz na sociedade brasileira. É muito perigoso, porque aqui é um Estado laico, não é? Então, você pode ter a sua crença, suas ideias, mas o Estado não tem que impor a sua moralidade na sua sociedade. E essas religiões, essas pessoas, essas figuras estão querendo impor as suas crenças religiosas na sociedade brasileira, como estão fazendo nos Estados Unidos e em muitas outras partes do mundo. Então, isso é um grande perigo e a gente tem que resistir, não tem jeito. Vera. Então, eu só queria ressaltar isso e você está trazendo uma coisa que interpela de cara boa parte das pessoas que pensam sobre os Estados Unidos, né? Você é um americano de esquerda que vem para o Brasil, né? A minha pergunta é, tem esquerda nos Estados Unidos, né? E como que é, né? Porque isso não faz parte da mentalidade disseminada por aí, né? E como que é, né, neste momento, exatamente, a resistência, tá certo, a esse tipo de discurso que também é utilizado nos Estados Unidos. Na verdade, o que eu vejo acontecer lá e cá é que há grupos, né, que se dizem, que tem um projeto para o país lá e aqui, que implica em... São países muito diferentes na sua história, na sua trajetória. A Guerra Fria eliminou uma esquerda mais tradicional marxista. E o que surgiu nos anos 60 eram movimentos sociais, pessoas contra a política exterior do governo americano, pessoas envolvidas nos direitos civis dos negros, e eles... criaram uma consciência crítica aos americanos, ao Estado norte-americano, é nesse sentido. Hoje em dia, com esse presidente Trump no poder, eu acredito que uma esquerda ampla, no sentido de um setor que critica essa visão do mundo, está crescendo. Não sei se Trump vai ser derrotado nas eleições de novembro de 2018, mas há uma resistência muito grande contra as políticas dele e as pessoas no Partido Republicano apoiando ele. Houve uma polarização na sociedade americana nesse sentido, de pessoas que estão do lado de Donald Trump e as pessoas que estão do lado das forças que estão criticando ele. Então, isso não é a mesma esquerda que tem no Brasil. É um setor social mais amplo, que é de movimentos sociais e pessoas ligadas ao Partido Democrata e outros setores que estão nessa resistência à realidade nacional que nós vivemos lá, que é muito difícil. Eu sofro muito porque eu leio o Jornal Brasileiro todos os dias, eu leio o New York Times, o Washington Post todos os dias e sofro muito com essa situação que enfrentamos nos dois países. James, a gente vai ter que fazer mais um ligeiro intervalo e voltamos já com o historiador e brasilianista James Green. É só um instante. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o historiador brasilianista James Green. James, qual era o papel exatamente do Herbert Daniel ao lado do Lamarca no Vale da Ribeira? Estou te perguntando isso porque nós entrevistamos no Roda Viva aqui o Jair Bolsonaro, né, candidato à presidência, e ele falou que a primeira atividade política dele foi justamente participar das buscas no Vale do Ribeira ao capitão Lamarca. Então, eu queria saber qual era o papel do Herbert Daniel. Inclusive, as pessoas pensam que sabem sobre essa história e eles citam coisas erradas, confundem pessoas, organizações, alegam que pessoas estão em organizações onde eles não participaram. Ele estava parte de 18 pessoas que estavam treinando entre fevereiro, final de dezembro, fevereiro de 70 até abril. Em abril, o local foi localizado, alguém foi preso e torturado e revelou essa informação. A polícia investigou a área e depois o segundo exército acercou essa zona procurando as pessoas. Lamarca imediatamente mandou 8 pessoas dos 18 saíram e eles saíram, foram para a estrada, totalmente com roupa rasgada, se suja, cheirando. Então, pegavam o ônibus e foram para São Paulo e escaparam. Depois, outras pessoas ficaram no lugar com a tentativa de escapar
segundo o exército, e sair. E alguns deles foram presos. Em um momento, Lamarca captou um grupo de soldados que fizeram um acordo de não revelar eles para as forças e poder tentar sair, passar as barreiras. Ele negociou com os soldados. É um soldado que não cumpriu esse acordo, então Lamarca resolveu matar ele e foi morto. Nesse momento, podemos debater isso, se foi correto ou não foi correto, mas isso aconteceu, depois Lamarca conseguiu fugir e sair do lugar e voltou para a cidade, para São Paulo, e depois em São Paulo eles planejaram a libertação, o sequestro do embaixador alemão para libertar 40 presos políticos. Agora, os 10 saíram? Alguns foram presos e eventualmente foram liberados. Jimmy, nós falamos antes no bloco anterior, a Vera perguntou sobre essa questão de ser esquerda nos Estados Unidos. Você também é professor na Universidade Hebraica de Jerusalém, também um especialista no tema da Palestina e Israel. O que é ser uma pessoa de esquerda em Israel e como é que é essa colocação? A gente, à distância, às vezes acha que ser esquerda é necessariamente apoiar o boicote. Você é professor numa universidade do Israel. Ou seja, como é que a gente lida com esses posicionamentos? Como é que você se encaixa nesse contexto? Então, eu dou um curso sobre a história do Brasil na Universidade Hebraica em dezembro e janeiro, todos os anos. Eu organizo atividades, conferências e cursos lá. Meu companheiro de 24 anos é israelense, ele é também historiador. Eu fui convidado uns 10 anos atrás para ajudar a formar um programa. Eu defendo o direito do Estado de Israel existir, eu acho que ele tem todo o direito de existir como Estado, mas também defendo um Estado palestino. Eu estou totalmente contra a ocupação e eu acho que o governo atual em Israel é um governo muito reacionário e condenável, como o meu governo nos Estados Unidos e outros lugares do mundo. E eu estou a favor do diálogo. Nós organizamos todos os anos uma conferência internacional com brasileiros, com palestinos e israelenses para incentivar o diálogo. Para mim, o boicote do acadêmico, cultural de Israel não ajuda a fortalecer os laços de paz e diálogo entre as forças palestinas e israelenses que querem conseguir essa paz. Então, eu acho que não ajudam as possibilidades de avançar nas tentativas progressistas para realmente criar um Estado palestino e convivendo ao lado de um Estado israelense. Agora, é difícil nesse momento, honestamente, porque o governo no poder está manipulando a situação e manipulando um certo sentimento do povo israelense e não fazendo nada para avançar a paz nesse momento. List, você conviveu bastante com o Herbert em toda essa fase aí. Eu queria que você contasse um pouco nessa época de clandestinidade. Vocês viajaram juntos, moraram juntos, enfim. Conheci dentro da organização Bar Palmares, depois de VPR, tivemos uma convivência. No exílio, morei na casa dele em Lisboa, dele do Cláudio, e também passagem em Paris, e posteriormente, nos anos 80, na atividade política dele, foi meu assessor parlamentar. Exatamente por isso, eu tive uma surpresa muito grande, logo no início do livro, na introdução, quando você afirma que o deputado Jean Willis é herdeiro político do Herbert Daniel. Eu fiquei surpreso pelo seguinte: o Herbert Daniel era intelectual. Ele raciocinava através de conceitos e categorias. E daí extraía princípios que levavam para a sua atividade política, para a sua liderança gay, etc. O deputado Jean Willis tem uma trajetória completamente diferente. Respeitável, mas completamente diferente. Então, essa sua comparação não podia confundir mais do que explicar? Olha, eu acho que você precisa conhecer melhor Jean Willis, porque é um intelectual muito, muito interessante. Ele tem uma formação, vem de uma família pobre, ele lutou muito para uma educação, mas ele tem uma capacidade intelectual enorme. Eu não gosto de comparar as pessoas, mas eu acho uma herdeira política em que sentido? Que ele é uma pessoa que vive a sua homossexualidade, como Daniel vivia, vive uma noção da justiça social,
e a necessidade de pensar como podemos alcançar essa visão, esse ideal, e tenta pensar dentro do contexto político atual como realizar essas duas questões. Então, no Congresso, ele é o maior defensor dos direitos LGBT, mas ele não somente defende essa questão, ele tem um programa enorme, grande, de várias questões, legalização de maconha, a produção das mulheres e tal. Então, ele é uma pessoa com uma pauta muito ampla e também uma pessoa que está enfrentando a direita de uma maneira frontal, como o Daniel tinha que enfrentar a direita militar, na ditadura militar, de uma maneira frontal. E sabemos quem é a pessoa que mais ataca, o Jean Willis, no Congresso, e pensamos nos valores dessa pessoa, uma pessoa que defende a ditadura militar e a tortura. Então, sim, claro que são pessoas diferentes, nenhuma pessoa é outra pessoa, mas para mim ele representa os sentimentos, os desejos, as tentativas de Daniel de enfrentar a questão, as questões atuais. E também o trabalho dele sobre AIDS é fundamental aqui, ele também é o educador sobre AIDS, ele dá um curso na universidade no Rio de Janeiro sobre AIDS. Então, claro que não é uma encarnação do Herbert Daniel, ninguém é, mas ele está nessa trajetória de pessoas que estão querendo lutar por um mundo mais justo e levantar as questões específicas das pessoas que estão discriminadas e oprimidas na sociedade brasileira. Você quer completar, Vera? Acho que a Vera estava acenando. Não, eu estava só concordando com o Jimmy que o Jean Willis é um intelectual extremamente competente. Ele foi... Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava em Israel, o Jean Willis foi para Israel para conhecer Israel. Ele condena a ocupação dos territórios, está a favor de um Estado palestino. Ele teve reuniões com os palestinos quando estava em Israel. Mas ele pediu 3 coisas para mim. Eu quero conhecer a cidade velha de Jerusalém, o Mar Morto, e David Grossman, que é o maior intelectual, escritor israelense nesse momento, que está totalmente contra a ocupação. E eles tiveram um diálogo de uma hora que foi precioso, de 2 intelectuais falando sobre ideias de política, atuação política do intelectual. É uma pena que não foi gravado esse diálogo entre as 2 pessoas, 2 personalidades muito grandes, gloriosas nesse sentido. James Samar, você quer falar? Jamie, olhando um pouco, né, na sua experiência de estudar o Brasil, e a gente já falou um pouco aqui hoje nessa conversa, como que você lê esse recrudescimento, esse conservadorismo que se instaurou no Brasil recentemente, principalmente nessa recusa, ou melhor dizendo, nessa reação às pautas identitárias que estão presentes nas universidades, nos partidos políticos, nas políticas públicas, né? A gente teve um momento de respiro aí no Brasil, onde a gente conseguiu dar um pouco de visibilidade a essas questões, com muita briga interna na esquerda, mas conseguindo trazer isso de uma certa maneira. Como é que você, né, nesse seu olhar de historiador e considerando todo o seu tempo de estudando o Brasil, como é que você, não explicaria, né, mas como é que você entende esse processo que está acontecendo no Brasil agora? Márcia, eu vou responder de uma maneira que talvez os telespectadores vão pensar que eu estou simplificando uma questão muito complexa. E eu acho que o Brasil é muito complexo, é muito difícil entender essa sociedade. Mas eu vejo, nos últimos 14 anos, 12 anos, houve uma tentativa de transformar minimamente algumas questões nessa sociedade, eliminar um pouco a desigualdade social e econômica, abrir as universidades e espaços públicos para as pessoas não brancas, descendentes europeias, tentar resolver questões sociais que estavam durante 500 anos sendo ignorados. Eu me lembro em junho de 2013, a cartaz que mais gostei não é 20 centavos, a questão do aumento do tarifa do ônibus. Não é 20 centavos, é 500 anos. Ou seja, 500 anos onde certos setores sociais viviam muito bem nessa sociedade, nunca fizeram a sua cama, sempre tinha empregadas que resolveram todas as suas questões. E simbolicamente e praticamente, nos últimos 12, 15 anos, houve mudanças. As empregadas domésticas exigiram direitos, exigiram possibilidade de aposentadoria, a NPS, uma série de questões que chocou muito com os setores sociais que se sentiram muito ameaçados com isso. E eles querem voltar, ao meu ver, simplificando, voltar para a casa grande senzala. Querem voltar para uma situação onde certas pessoas têm muitos privilégios a custo de outras pessoas que têm que viver
na miséria, na pobreza, ou na luta constante para sobreviver. Então, mesmo que eles não foram reformas revolucionárias para transformar o país, porque eu acho que o PT não pleiteou isso, ameaçou muitas pessoas que reagiram da maneira que reagiram. O Rodão, uma rápida pergunta e uma rápida resposta, por favor. Porque uma das coisas que me surpreenderam no livro é as suas conversas com a Dilma Rousseff. Ela não bate o que você passa no livro com a imagem que a gente teve dela na presidência, transmitida pela mídia. Ela parece uma mulher mais doce no seu livro do que ela mostra uma compreensão com a história, ela se dispõe a tentar lembrar, ela relata um caso que ele veio contar para ela. Ela parece uma mulher mais suave. O que você achou pessoalmente disso? Vai ser uma longa história, mas eu posso ter uma resposta curta, talvez mais tarde a gente pode estender essa resposta. No outro bloco a gente continua nesse assunto. Então eu vou dizer uma coisa, só para começar. Eu sabia da história de que Daniel se apaixonou por outro companheiro da organização em 68. Alguém me contou essa história. Depois eu entrevistei essa pessoa que foi objeto do desejo do Daniel, que ele explicou a Daniel, não sou homossexual. Daniel entrou em crise e foi chorando e foi justamente falar com Dilma. E Dilma foi muito acolhedor, deu muito apoio a ele. Então, como jovem, estudante, revolucionária, ela amava Daniel e foi muito simpatizante da causa dele de homossexual. Conviveram juntos, ela guardava essa angústia dele de ser homossexual e não podia atualizar esses desejos. A Dilma que eu conheci em 2016 é uma pessoa totalmente diferente dos estereótipos que a mídia e outras pessoas retratam dela. Agora, pode ser que é um lado dela que eu conheço, tem outros lados da personalidade que são diferentes, mas a pessoa que eu conheço é uma pessoa muito doce e muito acolhedora. Vamos voltar a esse assunto, que é bem interessante, no próximo bloco. Agora, um rápido intervalo. Voltamos com o historiador brasilianista James Green, num Átimo. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o historiador brasilianista James Green. James, estávamos falando aqui no último bloco da ex-presidente Dilma Rousseff, que você entrevistou longamente para a biografia do Herbert Daniel, conviveu muito com o seu biografado e também você acabou ficando muito famoso, você ficou conhecido como namorado da Dilma Rousseff. Conta essa história, como é que você virou namorado? As pessoas no Brasil são muito mal informadas, porque eu estou assumido como pessoa gay há 40 anos, então não sei como eles inventaram essa história. Mas, basicamente, eu conheci em Brasília, depois do afastamento dela, da Câmara de Deputados, em junho, com um grupo de historiadores que foram para o Palácio da Alvorada. E foi chamada para participar numa mesa com ela. E depois eu falei, olha, estou fazendo uma biografia do Herbert Daniel. Ela ficou totalmente surpreendida, interessantíssima. Eu tinha uma cópia do manuscrito, dei para ela ler. Ela me convidou para o Palácio para dar uma entrevista. E nessa entrevista, ela foi muito sensível à questão LGBT, que não batia com certas críticas e atuações dela em outro momento. Não entendi muito bem. Depois do impeachment dela, ela foi chamada pelo Harvard para fazer uma conferência, na verdade 2 conferências, e ela me pediu a possibilidade de organizar um turnê dela no East Coast, no Costa Leste dos Estados Unidos. Então organizamos, junto com meus colegas em várias universidades, visitas à minha universidade Brown, Princeton, City New York, George Washington University em Washington, D.C. E nessa viagem, passamos um dia de descanso, sábado. Eu sei que ela gostava de ópera, então eu convidei ela para ir para a ópera comigo. Fomos para o Central Park, fomos para o Metropolitan Museum of Art. Foi um dia delicioso. Qual ópera você viu? Então, eu escrevi um ensaio sobre esse dia, com uma pessoa que eu conheci, uma pessoa inteligente, culta, interessante, generosa, não somente comigo, com todo mundo que ela encontrava no caminho. Eu coloquei no meu Facebook. E qual foi a ópera que vocês viram?
Eu não me lembro agora. Agora, ela sabe muito bem ópera. Na verdade, eu gosto de ópera, mas ela sabe 10 vezes mais. É uma ópera russa, mas não estou lembrando nesse momento o nome. Eu estou nervoso, então não vou lembrar. Agora, depois, todo mundo começou alguém inventou essa questão de nosso namoro. E, bom... Fake news, né? O que o seu companheiro achou lá? Não, foi engraçado, porque eu falava dele, então eu estava com ela ligando para ele, e eu brinquei para ela assim, olha, Dilma, meu companheiro está ciumento. Ele tem toda a razão também. Então, a partir desse momento, é uma pessoa que eu estou conhecendo mais e conversando mais com ela, e conhecendo ela como uma pessoa. Jimmy, você fez um comentário interessante de que, eventualmente, o que você conheceu da Dilma na questão LGBT não foi a mesma dela como presidente na defesa da questão LGBT pelas contingências de governo. A gente poderia fazer um paralelo também no tema da justiça em relação aos crimes da ditadura, ou seja, o Brasil, diferentemente de todos os países aqui do continente, não faz justiça, insiste em não fazer justiça em face dos torturadores e dos assassinos, dos criminosos do Estado durante a ditadura. E, embora no governo do PT tenha tido a Comissão Nacional da Verdade, não houve nenhum avanço no tema de justiça. Você também vê essa mesma diferença entre a Dilma, pessoa, né, formuladora de opiniões, e ela como presidente nesse tema da justiça de transição no Brasil? Olha, eu acho que não somente Dilma, mas todos os políticos não conseguiram resolver a questão da justiça merecido com os torturadores e as pessoas que praticaram crimes contra a humanidade aqui no Brasil durante a ditadura militar. Crimes do Estado. Não estamos falando de indivíduos que fizeram crimes, que foram anistiados, mas o Estado que matou pessoas. E, infelizmente, a lei de anistia, uma conciliação naquele momento, teoricamente virou a página. Hoje em dia, a Comissão Interamericana, a Corte Interamericana de Direitos Humanos está dizendo que não, que esses crimes não podem ser anistiados. E o fato é que nunca houve esse debate social profundo na sociedade brasileira sobre tortura, sobre o tratamento de presos políticos, leva o Brasil de nunca resolver essa questão. Então, sabemos da violência às pessoas, da tortura de presos políticos ou presos comuns nesse momento, a violência da polícia quando eles estão tentando supostamente resolver as questões, problemas nas comunidades. Como que não houve esse debate na sociedade e as polícias não foram punidas, as pessoas que cometeram crimes contra a humanidade, há uma impunidade que existe até hoje no Brasil. E abre um espaço hoje para pessoas defender essa política, como se fosse uma política correta. Rodolfo. Então, a pergunta que eu ia fazer, você acabou de responder uma delas, que era se essa falta de um debate mais profundo, essa anistia que a gente fez, ela que explica esse retorno de um candidato a qual você se referiu há pouco, que defende a ditadura e que dedica o voto do impeachment a uma pessoa claramente envolvida com, ou denunciada, citada em casos de tortura. Já respondeu. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte, uma pesquisa minha no Facebook mostra que muitos gays jovens vão votar neste candidato. Existe um número significativo, assim, olhando pelo Facebook, os comentários, as coisas, gays vão votar nesse candidato. Assim como gays votaram no Le Pen, na França, em outros lugares, candidatos de extrema-direita têm uma certa simpatia. Como é que você explica isso? E dos candidatos que hoje estão se apresentando no cenário brasileiro, qual que você acharia o mais friendly na questão homossexual? Se você já analisou isso? Não, analisei. Então, como não brasileiro, não cidadão brasileiro, eu não quero opinar nesse momento sobre os candidatos e quem eu acho que são mais interessantes para ser eleito presidente nesse momento. Vou tentar analisar os vários candidatos, as suas posições ao longo da campanha eleitoral e depois dos resultados finais no segundo turno. Agora, como explicar por que gays votam contra os seus interesses? Eu não sei, porque eu acho que uma pessoa tem múltiplas identidades. Uma identidade é seu desejo sexual, seu comportamento sexual, outra sua posição de classe,
outros são as ideias e a ideologia que eles desenvolvem conforme o meio onde eles foram criados, onde eles vivem. E essa pessoa baseia muito dos seus discursos em medo, em preconceito, em desinformação e cria uma base de pessoas que acreditam que essa pessoa vai solucionar os problemas do país. E olha, nós temos um Trump, que também eu não acreditava que podia ser eleito, foi eleito, que está usando o mesmo discurso de ódio, de discriminação, de criar outro perigoso que está ameaçando a sociedade e ele como grande solucionador desses problemas. Sabemos que não está solucionando nenhum problema nos Estados Unidos, mas ele tem uma base social e pessoas que ainda acreditam nele. 38% da população americana ainda acredita nesse presidente. Então, porque são pessoas mal informadas ou que têm influências conservadoras, religiosas ou sociais, que criam uma mentalidade que eu não consigo entender. Eu não sei como uma pessoa pode conviver na sua cabeça essas duas ideias, porque para mim seria um choque total e uma explosão nas suas cabeças, mas eles conseguem fazer isso. Você quer falar, Márcia? Não. Liste? Olha, eu conheci pessoas que discriminaram Herbert Daniel dentro da organização revolucionária, e não foram poucas. Essas pessoas mudaram, não fariam hoje. Eu não sei a posição da Dilma, porque eu não sou do Grupo Mineiro, aquele pessoal que veio de Minas, eu sou do Rio. Então, eu não tenho a menor ideia da atitude dela na época, mas certamente hoje ela mudou, todos nós mudamos. Olha, um pequeno exemplo, no início dos anos 80, um dirigente do PT me disse, no Brasil não existe questão ambiental, a questão é social. Ninguém diria essa barbaridade hoje. Mas, na época, era comum, isso era visto como uma ideologia exótica importada da Europa. Então, as pessoas mudam. Esses que antes discriminaram, hoje não discriminam mais. Daí eu acho que a importância do Herbert Daniel ter contribuído, com o seu período de vida, com sua formulação, para essa mudança, que eu acho positiva. Finalmente, minha pergunta que eu queria fazer, abordando do outro lado, e me dirigindo ao historiador, é o seguinte, qual é a sua visão da relação de memória e história? E como é que você aplicou essa visão na biografia do Herbert Daniel? Não, é complicado, porque, inclusive, entrevistando as pessoas sobre 40 anos atrás, 50 anos atrás, eles podem ter uma leitura bem diferente do que foi aquela realidade. Então, como historiador, era cruzar documentos e memórias para tentar ver qual foi essa complexidade da lembrança do passado e a realidade daquele momento histórico. É uma tarefa de cada professor, historiador que trabalha no tempo presente, né? De usar a história oral como fonte, entendendo que as pessoas estão filtrando memórias do passado pelas suas experiências da presente. Agora, sobre a questão das mudanças na consciência das pessoas, mudou muito. Isso não, a esquerda, aquela esquerda e as pessoas que estavam na parte daquela esquerda 40 anos atrás, a maioria se transformaram, perceberam que as suas ideias eram atrasadas e mal pensadas e elaboradas. O problema não são eles, o problema são outras pessoas na sociedade brasileira, sociedade americana, que influenciada por ideias religiosas ou ideias conservadoras, estão inventando uma ódio aos homossexuais, aos negros, os cotistas, as pessoas feministas que estão levantando questões, criando eles como bodes expiatórios, como responsáveis por todos os problemas no Brasil, que o Brasil enfrenta nesse momento. Então, isso é o grande perigo. Não é a esquerda, é a direita. Agora, a questão homossexual, ou a questão de preferência sexual, é uma questão que não é nem de esquerda nem de direita, mas a gente parece que está falando de um problema da esquerda. Não é verdade? E pessoas, inclusive, que são políticos de todas as tendências políticas e dirigentes políticas que são homossexuais, ou assumidos, conhecido amplamente sem a sua decisão de assumir a sua homossexualidade. Não, as pessoas nascem ou em um momento da sua vida desenvolvem um desejo para uma pessoa do mesmo sexo ou gênero, independentemente da sua origem de classe social ou ideologia. Isso é verdade. Só que certos movimentos e políticos e partidos políticos respondem de uma maneira acolhedora e outros de uma maneira agressiva contra essa diferença.
E por isso, quando uma pessoa acredita numa pessoa que é anti-homossexual e a pessoa homossexual, então essa pessoa está muito mal resolvido entre eles, que não consegue entender. Talvez seja uma falta de valorização, que eles vão defender uma pessoa que não gosta dele, que não defende os seus direitos. É possível que as pessoas estão mal resolvidas na sua homossexualidade. Uma coisa interessante no seu livro é que você trata a questão da homossexualidade com uma naturalidade. Não é um livro de um militante do homossexualismo, nem para militantes do homossexualismo ou de questão identitária. É um livro que trata dos amores do Herbert Daniel como um namoro com uma pessoa, enfim, namoro de menino com uma menina, com uma supernaturalidade. Não acredito que, quer dizer, eu não vi ou não conheço livros assim de brasileiros que tratem dessa questão com tanta naturalidade. E assim, talvez você já esteja por longo tempo tratando do assunto e para você é muito natural e você escreve isso com naturalidade. Não, mas também é uma perspectiva intelectual e política. Quando eu escrevi Além do Carnaval, meu primeiro livro, que eu espero que seja reeditado o ano que vem pela editora da Unesp, eu não defendia a questão, quer dizer, não era para defender, era uma coisa natural, é uma coisa natural das pessoas. E eu sempre brinco que os heterossexuais têm uma capacidade impressionante de gerar novas gerações de homossexuais. Porque todos nós, não todos, a maioria, nasce de famílias heterossexuais que criam filhos lésbicas, trans e gays. E então, somos em todos os lugares e é um comportamento natural, historicamente natural também. E o problema não é nosso problema, o problema é da sociedade que não nos aceita. Então, esse é o problema, a discriminação, não nossa condição de vida. Queria só para fechar... Tenho esperança que ele seja um exemplo também, quando você escreve? Uma referência, uma exemplo, referência. Claro. Por quê? Porque ele, em todos os momentos na vida dele, mesmo quando ele reprimia a sua homossexualidade durante a luta armada, era uma pessoa que vivia plenamente a sua vida, a sua existência, intensamente, uma pessoa impressionante. Ele estava estudando na faculdade de medicina, dirigindo um show teatral que foi feito na escola de medicina, participando das reuniões clandestinas para preparar a luta armada. E quando estava em outro momento da sua vida em Portugal, estava vivendo intensivamente. Quando estava em Paris, no exílio também. Acho que em Paris ele tomou um pouco de tempo de relaxar e ler um pouco. O livro passa essa ideia. Tomou um sabático, né? Depois ele volta para o Brasil em 81, e já em 82 está na campanha de Elis Vieira, apoiando ele com uma campanha muito original. Não houve uma outra campanha eleitoral de 82 que não fosse tão original na propaganda, na linguagem, nas ideias. E também em 86, quando ele fazia isso. Ele perde as eleições, não tem dinheiro, convida ele para trabalhar na BIA, ele pega isso com todo vapor. Quando ele descobre que ele é soropositivo, ele está deprimido durante 2 dias ou 1 dia e começa de novo a reproduzir uma nova leitura da realidade, um novo discurso sobre como enfrentar a AIDS, e vai até o último dia da vida dele, lutando. Então, para mim, é um grande exemplo. Eu identifico muito com ele também, porque também eu tenho essa necessidade de seguir lutando e combinando a minha vida profissional com a minha atuação política. Então, eu identifico muito com ele. James, infelizmente, a gente está terminando. Eu queria fechar o programa com um rápido ping-pong. Okay. Um grande ídolo. Chico Buarque de Holanda. Olha, uma música que você adora. Apesar de vocês. De você, não de você. Amo essa música. Um filme. Um filme é... Memórias de uma Busca, de Flávio Castro. Bacana. E um livro? E um livro é Sexo e Segurança Nacional, um livro que vai sair em português, de um americano, Benjamin Cohen, que trabalha sobre a ditadura, a homossexualidade e ideologia da direita sobre a homossexualidade durante os primeiros anos da ditadura. Uma frase ou um verso? Uma frase de Herbert Daniel, Viva a Vida. Ótimo. E um sonho? De ver as pessoas que lutam por um Brasil mais justo no poder de novo.
Obrigado, James. E, infelizmente, chegamos ao final de mais dessa edição do Roda Viva. Agradeço a participação de Lício Vieira, do Marlon Weichert, da Márcia Lima, da Vera Paiva, do Roldão Arruda e do nosso inolvidável cartunista Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora, especialmente ao James Green. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.